Artigo publicado dia 4 agora pela Anthropic, ele está dizendo que a execução de código com o MCP para construir agentes mais eficientes. Primeiro, vamos entender que conhecimento você precisa ter para poder acompanhar um artigo como esse e para quem é, né? Se você já está mexendo com agentes, está mexendo com o MCP, está querendo performar melhor, gastar menos token na conversa ali com os agentes, fazê-lo com que ele trabalhe com mais velocidade, esse artigo pode ser para você. Ele está trazendo conceitos de código para dentro do universo dos MCPs e dos agentes. Ao invés de você fazer tudo via conversa com linguagem natural, você vai fazer agora com um pouco de código, com alguns conceitos de código que eles estão trazendo aqui para que a gente possa pensar mais sobre isso. E eu achei muito legal esse artigo, por isso eu pensei em compartilhar com vocês. Então, primeiro, vem trazendo a problemática, né? Você chamar ferramentas diretas pelo MCP ou pelos LLMs, chamando ferramentas diretamente pode consumir uma janela de contexto, um contexto muito grande, dependendo do quantas ferramentas você tem ali. E os agentes eles vão escalar melhor se eles puderem escrever código para chamar as funções. Olha que legal. As tools, que são as ferramentas de um agente, ao invés de você colocar todas elas para o agente já saber que elas existem, você vai fazer com um pouco de código para que ele possa saber em tempo real, no momento que ele estiver executando, qual ferramenta ele tem disponível para aquele momento, e não são todas. A gente já vai entender isso, de como que isso funciona, tá? Aqui ele vai explicar um pouquinho o que é o conceito de MCP, Model Context Protocol. A gente já falou isso em outros vídeos no canal, mas ele está falando aqui quando foi lançado, qual que é o problema dele, o que ele vem resolver. A ideia é que os agentes possam se conectar com sistemas externos de uma maneira muito facilitada, com padrões, como se fosse o USB-C dos agentes, para eles se conectarem com qualquer ferramentas criadas aí por empresas, por outras pessoas. Show? Esse é o objetivo do MCP. O que vem do problema aqui? O problema é que existe um consumo excessivo de tokens quando a gente coloca muitas tools ali, muita coisa para esse MCP saber, e o uso vai escalar em dois lados aqui. Primeiro, definições de tools ou de ferramentas, elas excedem a janela de contexto. A gente já vai entender melhor a janela de contexto. Se você não entende muito bem, nesse vídeo você vai entender ainda. E os resultados que acontecem entre uma chamada de uma tool e outra, eles fazem parte do contexto também. E toda vez que é chamado de novo, isso vai adicionando mais tokens. A gente vai entender isso num diagrama que eles desenharam muito bom aqui pra gente. Então, primeiro, trazendo um problema da definição dessa ferramenta. Então vamos pensar que uma única ferramenta, ela vai ter um nome, um título dela, alguma coisa assim, uma descrição do que ela faz, os parâmetros que ela recebe e o que ela vai retornar. Basicamente é isso, tá? Isso aqui é uma maneira mais ou menos de se dizer as coisas. Então isso aqui tem um pouco de token aqui tem uma segunda ferramenta com um pouco de token também, só que imagina isso agora para centenas ou milhares de ferramentas, dependendo do que você está construindo, tem muita ferramenta. E isso sendo processado, todas essas chamadas aqui de ferramentas, LLM, agente, você tem todas essas ferramentas, essas centenas de ferramentas disponíveis, gerando aqui para você centenas de milhares de tokens, antes mesmo dele entender o seu pedido, ele já tem tudo isso dentro da janela de contexto dele. Problema número 2 é a gente ter agora o resultado de cada vez que é chamada uma ferramenta participando de toda a conversa ali. Ele está fazendo um exemplo de faça o download da minha reunião, da transcrição da minha reunião ali do Google Drive e adicione isso ao Salesforce Lead. Então o modelo vai fazer o seguinte, ele vai chamar a tool de baixar o contexto, a transcrição, e essa transcrição inteira ela vai ser lida, vai ser adicionada no contexto. Agora ele vai lá chamar a outra ferramenta, que seria da Salesforce, e nesse momento toda a transcrição vai ser passada para a ferramenta, esse é o objetivo mesmo, e o modelo vai precisar escrever essa transcrição inteira como parte do contexto de novo. Olha, vamos entender no processo aqui, vai ter um desenho para você entender esse processo logo aqui embaixo, tá? Então, todas as vezes que uma tool é chamada novamente, e agora vamos colocar mais uma tool nesse processo aqui, que vai precisar trabalhar com essa transcrição, alguma coisa assim, você vai estar sempre passando essa transcrição para frente, e é mais ou menos esse o desenho aqui. Você tem um cliente do MCP e você tem o server. Então, lá no server vai ter o Google Drive, lá no server vai ter o Salesforce que ele colocou aqui. O cliente, ele sabe que existe, tem toda a janela de contexto do cliente, ele sabe que existe as funções ali para ele, que seriam as tools, as ferramentas estão disponíveis, tá ali as definições das ferramentas, ele tem um prompt inicial dele, show de bola,
e tem um modelo que vai ser acionado. Então olha só, a primeira mensagem do usuário, que vai ser pegue as transcrições. Então a mensagem ela é inteira, na verdade, né? Faça o download das minhas transcrições ali do Google Drive e adicione ao Salesforce Lead. Então ele vai com essa mensagem. Isso aqui é a janela de contexto, tá? A janela de contexto está vindo dessa forma. Então a primeira parte da resposta do modelo é: eu entendi o que eu tenho que fazer, eu tenho que chamar essa ferramenta aqui. O server vai executar essa ferramenta e vai trazer o resultado, toda a transcrição aqui. Então note que agora, com todas essas informações empilhadas, isso vai ser passado lá para a LLM de novo, com a transcrição agora. E aí o assistente entendeu, vai dar uma segunda resposta aqui, e aqui tô sem só uma tool chamada, né? Mas aqui possivelmente ele iria para chamar uma segunda tool. E aí ele tá carregando essa partezinha, essa é a sacada, tá? Ele tá carregando tudo isso daqui para essa conversa. São tools que estão no meio do caminho, e então essa janela do contexto ela vai sendo cada vez mais suja e poluída por todo esse processo. Na minha cabeça, inclusive, até hoje, é assim que as coisas funcionam, é assim que elas deveriam funcionar. Só que como esse artigo aqui está trazendo algo novo, algo diferente, olha, tem outra maneira de se funcionar e que vai reduzir drasticamente esse gasto da janela de contexto aqui. A ideia de execução de código com o MCP vai melhorar a eficiência desse contexto. A primeira vez que eu notei isso foi usando o Gemini CLI, que é uma ferramenta de inteligência artificial que fica rodando no seu terminal. Poderia ser Cloud Code, poderia ser Codex, poderia ser GitHub CLI, tanto faz. Só que o que eu notei que ele escreveu código e executou um código que eu precisava, que ele mesmo escreveu, para resolver o problema que ele precisava resolver. O que eu quero dizer com isso é que ao invés de eu ter ali uma ferramenta, alguma coisa que já estava tudo construída, ele foi construir exatamente o que ele precisava para aquele momento e jogou fora. O que eles vão apresentar aqui é mais ou menos isso, tá? Então, a ideia de ambientes de execução de código, elas estão se tornando cada vez mais comum para os agentes, e a solução apresentada agora, ao invés do MCP Server te dar ferramentas e todas aquelas descrições de ferramentas, o MCP Server vai estar funcionando muito mais como uma API, muito mais como um endpoint. Como que vai ser feito isso, né? Ele está dizendo que essa maneira ela pode ser feita de diversas formas, tem várias maneiras de fazer isso, e ele está dizendo que então os agentes eles vão poder carregar apenas as tools que eles precisam naquele momento, antes de executar tudo que ele precisa executar. E ele está dizendo que uma das maneiras é você fazer uma árvore de ferramentas disponíveis para o MCP saber dessa árvore de ferramentas disponíveis. E aqui está uma implementação usando TypeScript. Então você teria aqui uma árvore de ferramentas. Você tem os servidores, o Google Drive e o Salesforce. Dentro dele você tem a tool de Get Document, qualquer outra tool, e o index ali para poder falar quais são os índices de todas as tools disponíveis. Mesma coisa para o Salesforce e outros servers que ele tiver. Então, cada ferramenta agora vai corresponder a um arquivo mais ou menos igual a esse arquivo que ele está mostrando aqui. Esse aqui seria um arquivo exemplo do Get Document, tá? Então, como que ele poderia estar funcionando? Seria mais ou menos isso. Legal. Agora o Google Drive, para conversar com o Salesforce, o exemplo acima vai se transformar nesse código. Esse é o código. Veja bem, quem vai escrever esse código é o agente, não é nós. Mas o agente vai descobrir as tools explorando o file system, ele vai listar então tudo que tem ali dentro do diretório. Logo, eu não precisei mandar manualmente isso daqui para ele. Ele mesmo vai usar uma tool de list para mim todas as ferramentas daqui. Ele vai perceber que tem duas que ele precisa para ele acionar, o Google Drive e o Salesforce. Cara, isso aqui é lindo demais, tá? E aí ele está então chamando somente essas duas ferramentas. Entendendo o que ele tem em cada uma dessas ferramentas, então a gente vai agora carregar as definições que ele precisa para as tasks e tudo mais, e ele vai escrever esse código, reduzindo de 150 mil tokens mais ou menos para 2 mil tokens dentro desse exemplo que esse autor aqui estava construindo, tá? Ele está dizendo que é um tempo e um custo de 98% de eficiência. Cara, maravilhoso demais, quase 99% de eficiência. Aqui ele está dizendo que a Cloudflare publicou encontrou coisas similares, mas que o core, a ideia é a mesma, a conclusão é a mesma. As LLMs, elas escrevem códigos e os desenvolvedores poderiam tirar vantagem disso para poder construir esses agentes mais interativos, eles estão interagindo ali com o MCP Server de uma maneira muito mais eficiente. Então, quais são os benefícios de executar o código com o MCP? Então, é que você vai fazer com que o seu agente agora possa usar o contexto de uma maneira mais eficiente, chamando as tools sob demanda. A gente está dizendo aqui de ao invés,
eu passei por isso, eu lembro certinho passando por isso lá no Detran, quando eu estava trabalhando com o Angular na versão 1, onde a gente precisava fazer o carregamento da aplicação para as pessoas do interior do Mato Grosso do Sul utilizar. E o carregamento dessa aplicação era gigantesco, porque é uma aplicação do Detran. E ali o desafio era como que a gente faz com que haja uma leitura apenas sob demanda. Só quando a pessoa clicar nesse item aqui é que vai carregar o restante do código e trazer para cá. Eu estou dizendo que esse desafio foi muito antes do que a gente tem hoje de import, export, etc. Eu estava começando a entender o que era o CommonJS naquela época para você poder trazer pacotes e tudo mais. É isso aqui, imagina que a gente está passando por esse momento agora, onde os MCPs, as LLMs, elas estão entendendo agora como carregar código sob demanda. Ou melhor, como escrever código sob demanda, além do mais, tá? Então vamos imaginar que você está trabalhando com 10 mil colunas ali no spreadsheet. O que funcionaria antes, e era isso que estava assim na minha cabeça antes de ler esse artigo, você vai fazer uma chamada para uma tool que vai responder os 10 mil rows ali, cara. E é isso aí, acabou. E aí isso gasta pra caramba. Só que com a ideia agora de escrever código, a gente vai entender, ele vai falar assim, beleza, eu tenho uma ferramenta que pega as 10 mil, só que eu não vou precisar pegar as 10 mil. Eu vou colocar como um código, eu vou fazer o filtro do que eu preciso e vou retornar apenas o que o cara pediu, que seria, sim, me dá os 5 aí filtrados que estão pendentes e pronto. Eu não preciso devolver as 10 mil para isso e os 10 mil não precisa participar da janela de contexto, de idas e vindas de mensagem. É só o resultado das 5. Cara, eu tô muito ansioso já para colocar isso aqui em prática, juro. Então ele vai ver então essas 5 colunas ao invés das 10 mil. E essa maneira de trabalhar aqui, ela pode servir para qualquer outra coisa que você imaginar que é semelhante a isso, tá? Então é um contexto muito mais eficiente no controle de loops, de condicionais, de tratamento de erro, porque é código, né, galera? No final do dia é código, então isso aqui é muito mais determinístico, isso aqui é muito mais assertivo, isso aqui é o resultado e acabou, porque é código. Bom, na questão de preservar aqui a privacidade e as operações, quando os agentes vão executar esse código com o MCP, os resultados intermediários eles vão ficar na execução, lá do ambiente de execução por padrão. Então ele não está trazendo aqui para a janela de contexto, isso não está fazendo parte de toda a LLM, porque está sendo executado código, né? A LLM escreveu um código para ser executado lá no ambiente de código. Perfeito. Então dessa maneira o agente só vai ver o que foi explicitado, o que foi retornado da execução lá dentro. Então é um ambiente isolado, isso trabalha legal a privacidade. Show, isso daqui funcionaria também na questão das tools, é a mesma ideia, porque a tool também executando lá e só te dando o resultado final, é a mesma ideia, então nada de muito novo aqui, na verdade. É só a maneira de abordar ou de apresentar isso aqui para as pessoas que não são acostumadas com código, talvez. Aqui ele vai falar agora sobre a persistência do estado e as skills, o famoso Cloud Skills. Se você não sabe, calma, daqui a pouquinho eu te explico o que é o Cloud Skills. Mas aqui ele está dizendo, então, que a execução do código no file system ali vai permitir com que os agentes mantenham o estado das operações e os agentes, então, eles vão poder escrever resultados intermediários para arquivos e aí vai ser o estado. Legal, entendi. Então o que acontece? Ele pode salvar, ele vai fazer uma query aqui, por exemplo, e vai salvar essa query em um arquivo intermediário, para que mais tarde ele possa ler esse arquivo e continuar sua operação. Então isso aqui vai estar guardado no ambiente sim, de execução, no ambiente de onde está guardando os códigos ali, e ele pode chamar depois só o resultado daquilo ao invés de reexecutar essa função e tudo mais. Legal? As skills, não sei se ele vai falar aqui, mas vai falar aqui, que ele está dizendo que as skills nada mais é do que uma estrutura de arquivo que você vai reutilizar instruções ou scripts, recursos para os modelos, então melhorar a sua performance. E sempre tem um skill MD, e ali dentro dele você deixa exatamente o que essa skill, essa habilidade dele pode fazer. Eu vi alguém falando isso, eu achei fantástico. Já assistiu Matrix? Matrix funciona assim, quando o Neo precisa aprender uma coisa nova, ou qualquer outra pessoa, é plugado um negócio aqui no cérebro e ele fala, bum, já sei Kung Fu, em alguns segundos. Os skills é mais ou menos isso, você vai ter dentro da pasta de skills, quais são as habilidades que ele tem para fazer esse tipo de trabalho. Então ele está somando, além do mais, além de tudo o que a gente já falou até aqui, ele está somando as habilidades aos skills do Cloud para que isso possa dar ainda mais poder para o agente.
Então realmente está indo para um nível absurdo aqui, tá? Então o sumário aqui, a conclusão dele é que o MCP vai te fornecer um protocolo, um conjunto de regras para os agentes se conectar a muitas tools, só que quando tem muitos servers conectados e muitas tools definidas, o resultado, o consumo excessivo de tokens, a eficiência, enfim, é abalada. Então ele está dizendo que algumas das coisas abordadas aqui são novidades, como gerenciamento de contexto, a composição de tools, persistência de estado. É uma solução muito comum para gente, que é software engineer, beleza, ele está dizendo aqui, mas são novas para as pessoas que não são acostumadas com isso. Mas a ideia é que esses padrões aplicados aos agentes não é nada muito diferente do que os programadores já conhecem para poder construir as coisas, beleza? É mais ou menos isso que ele está falando nessa parte aqui. Enfim, artigo feito pelo Adam Jones. Deixe seus comentários aqui, vê se faz sentido para você, se há alguma novidade aqui, se alguma coisa ficou muito complexa ou muito simples de entender, ou se você vê ou não vê você usando isso. Enfim, seus comentários enriquecem o vídeo. E se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, eu vou deixar esses outros 2 vídeos aqui para você poder assistir, beleza? Te vejo no próximo. Um abração do Maicão.